aula de hoje. Então tá, começamos a gravar. Então sejam bem-vindos aí, Larissa, Lucas, Luciara, Mariana. Acabei de dar uma olhadinha no nosso cigarro. Conferi aí Larissa, da Engenharia Química, Luciara, representante da Engenharia de Materiais, né? E Larissa, Luciara, confunde um pouquinho. Mas até conferir para não errar. Ok. Pessoal, na semana passada a gente trabalhou, então, essa questão, uma apresentação muito parecida com essa que a gente viu aqui, que a gente está vendo aqui embaixo, tá? Então, nós fizemos uma conversa relativamente ampla, agrupando aí, fazendo a ideia da aula passada era fazer uma grande visualização de produtos pouco processados ou pouco transformados, né, como eu estou insistindo muito com vocês, nos processos de transformação que a madeira sofre até virar um produto final. Então, de produtos menos transformados, que são aquele conjunto de produtos à base de madeira roliça, até um produto que a gente exemplificou lá no final, um pouquinho corrido, final da aula, que seria a celulose, né? A polpa de celulose, matéria-prima para o papel, e que, no nosso entendimento, é um produto bastante transformado, né? Uma transformação bem grande que a madeira sofre até se transformada na matéria-prima do papel e celulose, né? Então, a gente, dentro desses quadradinhos, que cor que é essa? Um begezinho, né? Desses quadradinhos abaixo dos grupos em amarelo, a gente teve uma grande visualização de resíduos florestais em madeireiros. Hoje, a gente vai passar uma aula interessante. Eu queria bastante a participação de vocês também, ou pelo chat, ou mesmo ligando o microfone, ou mesmo ligando a câmera, para discutir isso que aparece aqui em cima, tá? Produtos gerados a partir de resíduos e o que eu chamo então de alternativas para esses produtos. Então é uma aula onde a gente vai ter uma sequência de possibilidades de aproveitamento, de reciclagem ou de reutilização, tá? E na medida do possível, eu fiz a aula passada e deixei aqui também para a gente ter sempre como plano de fundo essa história da rampa, né, dessa escadinha dos produtos de maior valor agregado. Então, numa certa sequência, a gente já introduziu esse contexto da valoração, da valorização, para que seja possível um bom gerenciamento de nossos resíduos florestais e madeireiros. Aí eu achei super legal, deixa eu pôr aqui, que no nosso grupo de WhatsApp apareceu algumas imagens, né? Aí eu selecionei essa daqui. Quem foi? A Mariana, né? Que pôs, Mariana? Muito bem, tá? Essa imagem talvez não seja a melhor que a Mariana colocou, mas ela está aqui em função disso daqui, ó. Estão vendo aí, né? R$250 um pedaço de disco de madeira. Deixa eu ver se dá para ver ele aqui. E aí, primeira pergunta da aula de hoje. Quem pagaria 250 pratas nesse disco de madeira aí? Davi, chegou aí. R$250. Lá na nossa marcenaria tá cheio, né?
se tivesse aula prática hoje, eu ia mostrar para vocês. A gente tem uns discos bem bacanas, tem uns discos de Jacarandá da Bahia, de Jatobá, algumas coisas parecidas com essa aí, não sei se vocês estão vendo, o pessoal aí, Larissa e Luciara, que são de cursos um pouquinho diferentes do nosso. É uma peça de madeira que tem uma diferenciação grande do cerne, do alburno, estão vendo? Uma porção central aqui mais escura e uma porção de alburno, né, que é mais clara. Mas olha só, pessoal, R$250 um pedaço de disco de madeira. Acho que está escrito aqui alguma coisa, né? Tábua. Tábua, talvez tenha espécie, alguma coisa assim, não estou conseguindo ler. Mas é uma grana, né? R$250 um pedaço de madeira, você transforma a árvore em quê? Uns 150 discos desses aí, então você vende uma árvore por quanto? Mais de R$10 mil, né? E esse tronco extra GG, não tinha visto, Mariana. Tronco extra GG. Engraçado, aqui talvez tenha perdido um pouquinho de definição. Bom, pessoal, então olhem essa imagem, né? E fazemos a analogia com essa questão. Deixa eu ver, estou ficando mais rápido aqui. Com essa questão do produto de maior valor agregado, né? Então, mais uma vez, essa concepção aqui, olha, do valor agregado a uma peça, isso não é exclusivo da área de resíduos, né? Então, o valor agregado a uma peça de madeira é aquela diferença matemática do quanto você gastou para obter aquele produto e o quanto você está colocando ele no mercado. Então, naquela peça de madeira que muitas vezes é um resíduo realmente, a sobra de uma serraria, a sobra de uma extração para madeira roliça, ou a sobra de algum tipo de processamento, esses discos, vendê-los aí a R$200, R$250, é uma tremenda agregação de valor, né? Bom, e aí, pessoal, a gente dá início à nossa aula de hoje, que vai usar como plano inicial, né, o mesmo conjunto que a gente visualizou na semana passada, onde a ideia era ver os pontos de geração dos resíduos. E hoje a gente vai tratar de alternativas de uso. Bom, antes de continuar, deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui. Será que eu consigo? Eu queria que a gente também tivesse em mente, em tudo que a gente vai ver a partir de agora, os três conceitos que a gente trabalha. E a reciclagem. Estão vendo aí? Está funcionando isso? Estou aprendendo a mexer aqui. Então, esses três... agora ficou muito claro, né? Bom, mas acho que deu para ver aí. Está dando para ver em vermelhinho? Então, esses três conceitos, pessoal, do reuso, ou seja, usar novamente o mesmo material, o mesmo produto. O conceito do reaproveitar ou reaproveitamento e o conceito da reciclagem são três coisas diferentes. Vou pôr aqui para ficar melhor, então, no chat. Não estou conseguindo escrever no chat. O que está acontecendo aqui? Acho que talvez eu tenha que tirar daqui. Foi. Reuso. Reaproveitamento. E reciclagem. São três coisas diferentes e que a gente, a partir de agora, vai começar a discutir qual que é a mais atuante ou não, a que mais se encaixa em todas as situações que a gente vai ver. Bom, a primeira imagem, a primeira slide, aí, essas 4 imagens, elas já apareceram na aula passada. Tá? Peço desculpas, são repetitivas,
Tudo que vai aparecer daqui para frente, acho que são quase todas imagens novas. Mas esse conceito aqui, eu só repeti essas imagens para reforçar uma questão importante na área de resíduos, dentro de um cronograma, assim, que a gente já trabalhou também, que é da onde os resíduos, aonde os resíduos começam a aparecer, onde eles são mais chamados, né, de resíduos florestais, né? Lembram lá, o nome da disciplina é resíduos florestais e madeireiros. Então existe uma certa distinção que não é consenso. Por exemplo, a professora Adriana Nolasco, que eu já falei, que trabalha muito com resíduos, ela considera tudo resíduo madeireiro, inclusive isso que está embaixo. Eu, para dizer a verdade, gosto da analogia que se faz, ou da diferenciação que se faz entre resíduo florestal e resíduo madeireiro. O resíduo florestal, na verdade, ele contempla talvez outras coisas que não madeira, né? Então a gente não está vendo só madeira aí nessas imagens, né? A gente tem um pouquinho de casca, casca não é madeira, a gente tem folhas, a gente tem o que mais? Fora o que não é madeira, talvez só as folhas e as cascas, né? Talvez um pouco das raízes também, né? Raiz, eu acho que não é bem madeira, não, é outro tecido também, vegetal. Bom, e aí eu queria fazer uma pergunta para todos. O pessoal da engenharia florestal já deveria saber bastante isso, e acho que a gente já falou um pouquinho, né? Por que existe essa tendência em deixar os resíduos florestais na floresta? Quem pode me explicar isso? Mariana e Lucas digitando. Acho que a gente já falou, né? Tem duas coisas muito importantes que eu queria... Joia. Então, a primeira, muito importante, que eu até gosto mais, porque eu sou mais dessa área, né? Trabalhei com isso, que é o custo de transporte. Então, é uma tremenda furada você transportar resíduo, vírgula, se você não for utilizá-lo. Principalmente se você for lá na indústria ter que gastar dinheiro ainda para jogar ele fora, tá? Então, mais uma vez, é uma tremenda furada transportar resíduos se você não for utilizá-lo. Então, há alguns anos atrás, eu acho que uns bons 20 anos atrás, aí, quando eu me formei, as grandes indústrias tinham máquinas para descascar madeira na fábrica, e levava a madeira com casca e tudo na fábrica. Então isso era uma furada, porque apenas uma parte era consumida no processo e uma boa parte tinha que ser jogada no aterro. Então isso não é legal. Bom, e aí não me falaram mais coisas. Quais as outras vantagens de deixar resíduos na floresta? Lucas Braz está digitando. Vamos lá. Existem algumas vantagens que a gente chama de vantagens silviculturais, né? Vamos ver se o Lucas vai colocar alguma delas aí. Alguém quer falar também? Pode falar, hein? Porque às vezes a gente fica aqui nesse branco, né, esperando alguém digitar. Chegou aqui. Vamos lá. O Lucas diz que manter resíduos florestais na floresta mantém propriedades do solo, evitando perda de agregados do solo, erosão, etc. Perfeito, é bem por aí, tá? Então a gente mantém matéria orgânica, a gente evita compactação de solo, a gente mantém umidade do solo, não deixa o solo nu.
a gente economiza em nutrição. Tá? Tem um conceito aí que não sei se isso está ultrapassado, mas acho que não, que eu aprendi quando fiz engenharia florestal, que é o tal conceito da adubação de cobertura. Já ouviram falar de adubação de cobertura? Adubação de cobertura é aquela adubação no segundo ano, né, de plantio, é um complemento da adubação inicial. É isso, Mariana? É uma segunda adubação. O que é adubação de cobertura? É uma segunda adubação do plantio. É uma adubação menor, mas que ocorre no segundo ano, terceiro ano. Acho que isso varia um pouco. Então, existe um conceito que até a adubação de cobertura poderia ser quase que, em algumas situações, não ser feita, ou seja, uma economia, né, em termos de adubar uma floresta plantada, ou então ela ser reduzida. O número de adubações de cobertura, alguma coisa assim, porque você mantém muito nutriente no solo quando faz isso, que é uma tendência grande de deixar resíduos florestais na floresta. Bom, algumas imagens bem bacaninhas. Isso daí já saiu de algum material publicitário, né, algum material de propaganda de uma empresa. Deixa eu aumentar aqui para a gente ler direitinho, depois a gente mostra as máquinas. Vamos ver se dá para a gente ler aqui. Opção verde, resíduos florestais. Bioenergia de pinos e eucalipto. 2 pontos. Lenha, cavaco, serragem. Aí tem endereço, isso é interior de São Paulo, Sorocaba. Então, alguns termos que começam a ser utilizados nesse marketing, né, mercadológico de produtos florestais, que é um pouquinho assim capcioso às vezes, né? Então, por exemplo, é muito comum a história do bioproduto, né? Então, o que ele fala aí? Bioenergia, que mais? Ele leva para um lado já de ambientalmente correto, alguma coisa assim. Então, é claro, não vou falar mal, não tem porquê, aliás, muito pelo contrário. Uma empresa que tem como unidade de negócio vender biomassa, né? A bioenergia, ou seja, gerada a partir de alguma coisa que foi aproveitada de um processo biológico, né, da retirada de madeira para celulose e papel, picou o material e transformou resíduos florestais em matéria-prima de combustível, né, para gerar energia. Então, olha lá, desde 1994, vocês vão reparar que as empresas, as unidades de negócio, elas são novas. Tá? Então, mesmo 94, 20 e poucos anos, a gente considera uma história recente. Né? Isso não tem 50 anos, 60 anos, não, é uma história recente. A história da biomassa ser utilizada como energia. A gente está discutindo, fazendo um trabalho interessante na pós-graduação, sexta-feira, e um doutorando do nosso programa de pós-graduação está pesquisando, entrou em contato com uma empresa que é a líder de mercado de bioenergia e de biomassa no sul do país. Super legal. E eles são os dos mais antigos e têm cerca de 30 anos de unidade de negócio. Bom, então, pessoal, deixa eu reduzir aqui para a gente falar um pouquinho das imagens. O que a gente está vendo aqui é, então, uma coisa super legal, uma relação de oferta-demanda, muitas vezes bem casadinha, que é o processo de transformação também do pontalete da árvore, de galhos principalmente, da porção mais fina do tronco, que não vai ser utilizada no processo principal, em cavacos para queima energética. Vamos lá, com toda a paciência, olhar aqui uma coisa que eu acredito, tá? Que os processos de geração de energia a partir da queima de resíduos, eles são processos já no lado positivo
do aproveitamento de resíduos e já subindo alguns degraus no sentido de maior valor agregado. Agora, se alguém não concordar comigo, pode se manifestar. Aliás, eu mesmo questiono um pouco essa informação, tá? Estou querendo dizer o seguinte: as imagens que a gente está discutindo agora no começo da aula são desse degrau aqui, ó, aproveitamento energético de resíduos. Isso daqui, pessoal, vocês poderiam falar, será que isso está tão embaixo assim, começou a ganhar alguma coisa? Eu concordaria com uma crítica que talvez, para alguma empresa, alguma unidade de negócio, estão vendo aí a bolinha vermelha, né? Esse degrau da energia, ele já vai estar mais em cima, tá? Porque a empresa deixou de gastar não sei quantos milhões por ano em função da substituição de caldeiras que queimavam óleo combustível por caldeiras que estão queimando biomassa do seu próprio resíduo florestal, por exemplo. Então isso daqui que está na tela de vocês, por favor, já tinha falado isso, tá? São exemplos, não necessariamente nessa ordem. A gente tem que ver qual é a unidade de negócio e principalmente ver essa relação, qual está sendo o ganho financeiro, né, para gerar energia. Então, eventualmente, voltando, essa atividade ela vai ser super lucrativa, tá? Eventualmente, a biomassa vai ser um produto de altíssimo valor agregado também. Tudo bem? Já vou fazer umas perguntas para não ficar falando sozinho. Vamos lá, vou começar agora. Já viram alguma coisa assim? Quem pode dar um exemplo, pessoal? Eu vi na minha cidade, meu parente, minha mãe, meu pai fazem alguma coisa assim, parecida com isso? Alguém quer falar? Alguém quer levantar o dedinho? Vamos lá, vou provocar aqui, hein? Larissa, nossa engenheira de química. Né? Larissa, você já viu alguma coisa assim? Já viu orquídea sendo vendida, né? Acho que todo mundo já viu orquídea sendo vendida. Agora, alguém já olhou para uma orquídea sendo vendida e falou assim, isso daí é um resíduo florestal? Talvez não, né? Deixa eu ver se vocês concordam comigo, enquanto a Larissa está digitando alguma coisa aqui. O que a gente está vendo aí, pessoal, é um trabalho da professora Adriana Nolasco, na pós-graduação, não lembro se foi, eu tenho as duas teses dela, tenho a dissertação de mestrado e tenho a tese de doutorado. Não sei se foi no mestrado e doutorado, que são parecidos os temas, assim, ela fez uma complementação, na verdade, no doutorado, do trabalho de mestrado. Aí, em um desses trabalhos, ela faz toda uma discussão sobre a coleta, o reaproveitamento, a reprodução, a comercialização de resíduos da extração madeireira de uma área natural. Tá? Engenheiros florestais, eu aprendi isso há cerca de 2 anos atrás e tenho mudado até o meu linguajar. A gente deve chamar hoje uma floresta que muitas vezes a gente fala, isso é uma floresta nativa. Estou falando de uma área natural, né? Eu tenho usado mais o termo floresta natural quando a gente se refere a uma área natural com heterogeneidade de espécies, não foi plantada, pode ter sido criada a partir de regeneração natural. Então, isso são áreas naturais. Muitas vezes a minha geração na engenharia florestal chamava isso de floresta nativa.
Ah, floresta nativa amazônica, floresta nativa de Mata Atlântica. Hoje, tá, só para explicar melhor o que estou falando, uma floresta nativa de Mata Atlântica, ela pode ser isso daqui, ó. Fazer uma coisa muito rápida aqui, compartilhar minha tela e vou mostrar uma publicação que a gente fez há alguns anos, um projeto. Se tudo der certo aí, vocês devem estar vendo minha tela. Será que está dando certo? Deixa eu ver de novo. Ah, esse meu leitor de PDF aqui demora para abrir. Abriu. Olha, a gente participou desse projeto há um tempo atrás, que eu estou querendo falar para vocês, que eu já vou voltar já para o tema do resíduo. O que eu fiz aqui? Peraí. Agora sumiu tudo. Opa, voltou. Só um minutinho. Bom, eu perdi aqui a plataforma, mas vocês devem estar vendo aí um plantio de jacarandá, tá? Que é esse da capa, e o nosso laboratório lá fez esses ensaios. Talvez alguns de vocês tenham visto esse livro tem para baixar. Super legal esse projeto. Só para explicar melhor e defender o meu ponto de vista. Isso que está na tela de vocês, nessa foto maior, é uma floresta nativa de Mata Atlântica. Aí vocês falam, pô, professor, isso é uma floresta nativa de Mata Atlântica? Então, se a gente olhar bem, só tem uma espécie aí plantada, que é jacarandá. Ela tem cerca de 20 anos já, essa floresta. Ela tem troncos ainda pequenos, né? E é uma floresta plantada para produção madeireira. Então, nesse projeto que a gente participou, teve algumas dissertações de mestrado, uma tese de doutorado. A gente fez a avaliação de qualidade da madeira dessas espécies. O Cadu, para quem não conhece, é meu orientado de doutorado, ele está até agora trabalhando com resíduos dessas espécies para fazer biocombustíveis. E só para explicar porque isso é importante, principalmente para nós engenheiros florestais, mas para os nossos ilustres convidados de outros cursos também, ou participantes, né, de outros cursos. Hoje em dia, a floresta nativa, ela pode ser uma floresta plantada de uma espécie nativa homogênea, como se fosse uma floresta de pinos e eucalipto. Tá? Então isso que vocês estão vendo aqui é uma floresta nativa de Mata Atlântica. Vamos voltar para lá. Já dei o recado que eu queria dar. Ixi, o que eu fiz aqui? Estou aparecendo sozinho aqui. Não, aqui. Opa, voltamos. Tudo bem? Me acompanharam aí? Saí e voltei aqui. Mostrei alguma coisa. Hoje está funcionando bem aqui, Lucas. Bom, pessoal, voltando para esse tema aqui. Então, a exploração de uma floresta natural, que é o termo que eu tenho usado agora, que eu aprendi, fui convencido disso, uma floresta natural, ela pode ser explorada também para exploração madeireira, por exemplo. Essas imagens aqui de baixo são imagens de projetos de aproveitamento de resíduos florestais da exploração madeireira de uma floresta natural, onde a gente considera como resíduos orquídeas, bromélias, cipós, que são as lianas, que mais? E alguns subprodutos que muitas vezes são deixados no campo, não são valorados, não são coletados, não são aproveitados e não são comercializados e poderiam ser. Então, aqui, olha, não sei se essa imagem do meio, ela é bem significativa nisso. O pessoal está carregando algumas bromélias depois da exploração madeireira. Então, tirou a madeira, que era o principal produto, e aí, naquela área que foi muito impactada pela exploração madeireira, é possível a gente fazer uma coleta de orquídeas, de bromélias, de capins e cipós.
capim não, né, de cipós, para produção de artesanatos, para multiplicação dessas epífitas para fins paisagísticos. Então, essa autora, ela defende muito isso, que a gente pode ter um trabalho muito interessante na exploração madeireira de floresta natural, coletando esses materiais passíveis de comercialização. Tudo bem? Fica essa mensagem. Não sei nem se eu acredito muito nisso como unidade de negócio, mas é uma possibilidade a ser estudada e trabalhada em determinadas situações. Como eu falei, ou eu acho que eu não falei ainda hoje, esse trabalho que essa autora estudou é na área da Jureia, litoral sul de São Paulo, muito próximo ao Parque da Jureia, uma área, como se diz, é um parque natural, e existe uma concessão para os moradores tradicionais de lá explorarem a cacheta. A cacheta é uma madeira leve, com bom valor de mercado, e na exploração da cacheta eles exploram também e comercializam esses resíduos florestais. Tudo bem? Então, saindo aí de uma área de subprodutos florestais, já para um subproduto extremamente interessante, eu queria que levantasse o dedinho aí, desse um grito ou escrevesse alguém que já viu isso daqui. Ou então fala, professor, não sei nem o que é isso, mas vamos ver se eu melhoro aqui. Positivo, legal, Lucas. Opa, tá chegando mais coisa aqui. Mariana já viu. Davi, com certeza. Luciara também já viu. O que vocês acham? Agora pergunta. Eu sinto falta de fazer pergunta, de ficar ouvindo vocês. O que vocês acham disso aqui? É um negócio... É um produto de alto valor agregado? Pensem naquela conta que eu falo. Ó. Ainda nem falei qual é o produto, mas acho que vocês já leram aí, né? Como é que vocês encaixariam isso aí na escadinha? Mariana acredita que sim. Agrega valor? Né? A gente consegue agregar valor? O que você acha, Davi? Davi é quietinho, né? Davi, fala aí. 10 minutos para você ligar o microfone, falar. Vocês acham que é fácil eu ficar aqui falando para uma tela de computador? Vamos lá, agrega valor ou não? Um objeto de decoração, né? Acho que não é bem objeto de decoração, mas acho que eu entendi o que você quis falar, Lucas. Vamos ver aqui mais as outras imagens, né? Poderia até pôr imagens melhores, isso outro dia eu tirei foto. Sabe onde outro dia eu vi casca de pinos, aí sim acho como objeto de decoração que o Lucas falou, no Barra Shopping, na Barra da Tijuca, tá? Nem é um ambiente que eu frequento tanto assim, mas enfim, fui uma vez lá, tirei foto, acho que está no meu celular. No Barra Shopping, na Barra da Tijuca, dentro do shopping, a gente encontrar casca de pinos. Não é legal? Nesses vasos, né, como suporte aos objetos de decoração. Então, isso, para mim, pessoal, é um tremendo produto de maior valor agregado. Tá? Principalmente com a minha experiência profissional que eu tive, que eu contei para vocês, que eu fui trabalhar numa fábrica de celulose, e que aí a gente não tinha o que fazer com a casca, tinha que mandar a casca para o aterro sanitário, ou seja, a gente estava abaixo daquela linha vermelha do fluxogramazinho aí que eu usei, porque a gente estava tendo prejuízo, grandes prejuízos financeiros, em ter que descartar a casca, né? Olha lá, o Davi acha que tem um baixo custo, né, de produção. Na verdade, a gente tem isso como um subproduto, né? E a gente pode vender aí, quem dá um chute, quanto custa um saquinho de 1 quilo de casca de pinos?
Hein, pessoal? Quanto vocês pagariam nesse saquinho de casca aí? R$ 50? 5, né, Davi? 5 tá bom. 10 no máximo? Acho que uns R$ 10, talvez tenha gente que pague isso, né? Para um produto, pessoal, que realmente, numa boa engrenagem, né, eu sinto falta de desenhar isso, mas vocês imaginam aqui, a engrenagem da oferta e a engrenagem da demanda, elas precisam se encaixar. Então, numa boa relação de oferta e demanda, a casca de pinos pode ser uma tremenda sacada, legal, assim, a gente agregar muito valor, né, a isso. Eu vou escrever algumas coisas aqui, deixa eu ver se eu sei usar essa ferramenta mesmo. Vou escrever algumas coisas aqui para a gente pensar. Depois eu falo o que são essas coisas. Deixa eu deixar em preto aqui, acho que tem como mudar a cor. Opa. Que mais? Deixa eu ver se foi tudo. Tá. Isso daqui, pessoal, que eu estou começando a introduzir para vocês, a gente chama, eu gosto desse nomezinho aqui, vou usar, não sei se eu já usei para vocês, de premissas. Vocês estão vendo o quadradinho branco aqui, com algumas coisas escritas? Então, estou na dúvida aqui se eu estou usando direito. Estão vendo, né? Tá, beleza. Bom, então isso que eu comecei a colocar aí para vocês, quem estiver anotando, se bem que a gente está gravando tudo, né? São as premissas que têm que ser cumpridas para aquela escadinha começar a funcionar melhor também. Então, para tudo que a gente for ver de agora em diante, ou para a maior parte das alternativas de uso de resíduos, eu queria que vocês pensassem nisso daqui, tá? Isso, segundo alguns autores, e segundo o digníssimo professor que vos fala, eu acredito bastante nisso, são requisitos, né, a serem cumpridos. Premissa é uma palavrinha um pouco mais light do que requisito, porque o requisito é aquela coisa que você é obrigado a cumprir, né? Então, se tem um pré-requisito numa disciplina, se você não passar do pré-requisito, você não vai fazer a outra disciplina. Então, assim, não são requisitos obrigatórios, né? O requisito obrigatório é bem redundante, né? A premissa, ela é uma coisa assim, ela é um requisito mais light. Quanto mais você atingir essa premissa, maior a chance de sucesso do seu produto agregado e maior a chance de sucesso do seu resíduo, do seu aproveitamento de resíduo dar certo, tá? Então, estou tentando convencer vocês do quê? Quanto mais limpa for essa casca de pinos, melhor. Quanto mais controle de umidade você tiver, melhor. Aí eu pergunto assim, eu não poderia assim falar quanto mais seco, melhor? O que vocês acham? Nesse caso aqui, ó, da casca de pinos, quanto mais seco, melhor. A gente já falou disso, mas pense na compostagem, por exemplo. Compostagem é até bom que o resíduo esteja úmido, para ele degradar melhor, virar um composto, etc. Tá? E aí vem as coisas, não vou perder tanto tempo aqui não, a questão da homogeneidade,
a questão das características organolépticas favoráveis. Agora eu quero ver. Vamos lá, vamos provocar um pouquinho a engenheira de materiais aqui. Luciara, não vale dizer que não está ouvindo. O que são características organolépticas de um material? E espero que a galera da Florestal saiba, porque isso vem lá do segundo período da anatomia, né? Luciara está conectada aí? Opa, apareceu. Dá tempo até de procurar no Google, hein? Propriedades ou características organolépticas, escrevi direito ali, organolépticas favoráveis, tá? Aquele que não coube ali. Vamos ver se chega aqui alguma resposta. Luciara estava escrevendo, mas não chegou aqui. Cadê Lucas? Lucas lembra lá das propriedades organolépticas? Vou esperar aqui, né? Silêncio. Ela está digitando. Lucas começou a digitar também. Vamos ver quem chega primeiro aqui. Então, só enquanto chegam as respostas, essas características organolépticas são super importantes para esse tipo de coisa. Não é bem isso não, Lucas. Mariana foi monitora de anatomia, não foi? Fez alguma coisa lá? Opa, melhorou, Lucas. Vamos ver se eu lembro também direitinho da definição. Eu lembro o que é. Vamos ver se eu consigo falar direitinho. As propriedades organolépticas são aquelas propriedades que a madeira tem e outros materiais também. Opa! Foi no Google aí, Luciara? As propriedades organolépticas são aquelas que afetam os nossos sentidos. Tá bom, mas foi um bom chute. Tá, o que afeta os nossos sentidos de um material? A cor, o tato, o cheiro, a maciez, a textura, né? Então essas são as propriedades, o gosto, a madeira tem gosto também, tá? Acreditem vocês aí, da engenharia química, da engenharia de materiais, a gente faz, os alunos em anatomia, eu fazia quando eu fazia anatomia, colocar pequenas amostras de madeira na boca para sentir, às vezes, um amargor, né? Ou até um gostinho de madeira mesmo, da cerejeira, né? O cheiro da cerejeira, o cheiro da sucupira. Então, a gente tem madeiras que cheiram muito bem e outras que são até agradáveis ao gosto, tá? Então, essa questão de uma premissa de ter características organolépticas favoráveis, ela vai ajudar, por exemplo, nesse produto aí, né? Não estou falando que no produto anterior da biomassa que vai queimar, não é bem assim, vai funcionar um pouquinho diferente, tá? Bom, um bom processo de estocagem, a granulometria. Então, reparem vocês, aqui, olha, essa imagem, opa, eu fiz aqui. Essa imagem aqui, ela é bem significativa, porque eu tenho a impressão que existe uma granulometria desejada para essas partículas, né, para essas cascas de pinos. Não tem coisa muito fininha e não tem coisa muito grande também, né? Então existe um controle granulométrico também. Então essas premissas que eu coloquei aqui, reparem vocês, que são as premissas que eu avaliei como importantes para esse produto, tá? Para outro tipo de uso, vão ser outras premissas, outros requisitos a serem cumpridos. Tudo bem? Para a gente melhorar
a agregação de valor, o valor agregado ao produto. Mas, enfim, para mim isso daqui é um baita de um produto de valor agregado, tá? Uma super sacada aproveitar a casca. Deixa eu fazer uma pergunta que eu sempre faço, também, que eu acho que é importante. Sabe por quê? A casca é um dos grandes resíduos, pessoal, na área madeireira. Embora a casca não seja madeira, ela representa, em termos de volume, em termos de peso também, para a indústria madeireira, um enorme resíduo, tá? Opa, chegou uma pergunta aqui. Professor, isso seria um exemplo de reuso ou reciclagem? Opa, muito bem, Davi, sabe por que eu estava esquecendo disso, né? A gente classificar sempre como reuso ou reciclagem. E aí, Davi, eu vou te responder o seguinte, o que você acha? O professor não ajuda, né? Você acha que é reuso ou reciclagem? Dá um chute aí, ou vê o que você acha que é melhor. Tem mais gente escrevendo aí. Vamos lá, eu vou falar mais uma vez, porque eu estou pensando aqui, tá? Estou pensando onde eu encaixaria nos três. Se tivesse que escolher, eu iria no caminho do reaproveitamento ou reuso. Reciclagem, acho que eu não iria por esse caminho. Sabe por quê, Davi? Reciclagem. A reciclagem é aquela história de você transformar o material no mesmo material. Eu aprendi isso discutindo em alguns momentos. Tem até aquela live, eu passei na primeira aula aquela live, né, acho que fala um pouquinho disso. Que a reciclagem, ela envolve tecnicamente um processo de transformação. Vou pegar aqui um exemplo, eu estou com uma xicrinha de vidro aqui. Essa xicrinha de vidro, se ela quebrar, ela pode ser levada para uma fábrica, derretida, né? Vem um processo industrial e transformo ela na xícara de novo. Então o vidro, assim como o plástico, né? Coisa de plástico, assim como o plástico. Olha isso aqui, olha que bom exemplo de uso de resíduo. Isso aqui sabe o que é, pessoal? É uma tampa que se transformou no suporte do meu celular. Estão vendo aí? Para usar nas lives, ó. Tampa, suporte de celular. Bom, vamos voltar. Então, assim, reciclagem de material, ele, para mim, estou falando que eu não sou dono da verdade, mas eu acredito mais nisso. É o vidro, o plástico sendo reprocessado industrialmente, transformado na mesma coisa. Então, pneu, papel, vidro, plástico, são produtos e matérias-primas que podem ser recicladas. Encaixam direitinho no conceito da reciclagem. A madeira não, tá, pessoal? A madeira, dificilmente ela é reciclada. A não ser assim, já me falaram isso. Ah, professor, eu peguei um móvel antigo e reciclei o móvel. Eu ia jogar fora o móvel, aí vai para um restaurador, o cara pintou de novo, lixou, tampou algumas rachaduras, fez um pezinho que estava quebrado, reciclou o móvel, mas aí eu acho o seguinte, eu penso, né? Não é a reciclagem do material, tá? É a reciclagem do produto, né? A reciclagem de um móvel, a restauração de um móvel é um processo que não é bem reciclagem também. Tá? Bom, voltando aqui para a pergunta que o Davi fez. Eu acho que isso daqui, eu encaixaria isso aqui mais no reaproveitamento, e já vou dar um gancho aqui para vocês pensarem.
que é onde mais a gente encaixa a história da madeira. Por isso que o nome original dessa disciplina era aproveitamento de resíduos florestais, que é o nome da disciplina da pós-graduação ainda. Quando eu criei a optativa na graduação, eu dei uma modernizada e ficou gerenciamento de produtos. Mas a maior parte dos processos que a gente vai ver hoje, na minha concepção, são processos de reaproveitamento, tá? O reuso, vamos lá, o reuso é outra coisa, deixa eu ver se tem algum. O reuso eu já falei, é o litrão de cerveja, né? Tem isso ainda? Serepédica, o pessoal pega o casco de litrão ainda ou não? Ninguém toma cerveja aí? Agora todo mundo sabe, né? Rapidinho. Então o litrão é reuso, né? O consumidor usou, foi para a fábrica, mas aí não foi quebrado, derretido, nada. Lavou, tá novo. Então o reuso, para mim, é o lavou, tá novo. Tá? E lavou, tá novo no sentido mais como se diz, adequado a outro conceito que eu vou pôr aqui para vocês já gravarem, que é um conceito super importante. Vou pôr em letras maiúsculas aqui. Estou ficando bom nisso aqui. A falta do quadro. Bom, já ouviram falar nisso daqui? Só para pegar o gancho, e minha aula é assim mesmo, pessoal. Já deveria estar na imagem número 20, estou na 5 ainda. Que eu vou lembrando de coisas importantes. Já ouviram falar de logística reversa? Tá. A logística reversa, mais para frente, eu vou mostrar, tem um quadrinho, um modelo esquemático para a gente entender direitinho. Logística reversa nessa área de resíduos é uma coisa muito interessante. Ela é descrita na Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é a Lei Federal número 12.305 de 2010, Política Nacional dos Resíduos Sólidos Industriais. Logística reversa, ela é quase que uma utopia no Brasil, principalmente, mas seria um ciclo completamente fechado entre a produção de um produto, a venda e colocação no mercado, a coleta pela indústria, pela empresa que o produziu, a sua reciclagem ou seu reuso e a colocação do produto no mercado de novo. Isso que é o circuito que eu falo que é quase que uma utopia no nosso país da logística reversa. Então a empresa produz, a empresa coloca no mercado, o consumidor consome, o consumidor entrega isso de volta, eu ia falar joga fora, não é joga fora, o consumidor entrega isso para a empresa de novo, a empresa coloca no mercado de novo, vende de novo para o consumidor utiliza, volta para a empresa, e aí isso fecha o ciclo da logística reversa. Tudo bem? A gente vai voltar mais nisso. E aí, a história do litrão. Duas coisas para o litrão de cerveja. O litrão, para mim, é um processo de reuso e que pode cumprir essa logística reversa direitinho. Tá? A Ambev, lá, a Brahma, a Skol, produz a cerveja em garrafa, vende a cerveja dentro de um recipiente, coleta esse recipiente, lava, põe um rótulo novo, vende de novo para a gente, e aí ele fica girando. E aí a logística reversa, ela envolve, obviamente, aí é legal dessa área de resíduos a gente pensar assim, né, fora da caixinha, né? Então a gente vê, né, os benefícios ambientais,
é bom para mim, é bom para você, é bom para nossa família, é bom para o meio ambiente, é bom para os nossos filhos, é bom para o planeta Terra como um todo, né? A gente fechar a logística reversa. Tudo bem? Então vamos gravando aí. Bom, tá gravando. Vamos adiante. Opa, essa daqui eu gosto bastante também. Vou começar a mostrar. Deixa eu pôr aqui. Opa, não, esse não. Mãozinha. Aqui. Acho que eu já falei para vocês, já fiz umas brincadeiras, já perguntei, porque é um equipamento, legal. Equipamento legal. E ele se chama... Vamos ao meu quadro virtual. Caldeira de biomassa. Tá? Bom, a caldeira de biomassa, pessoal, que está esquematizada aí para mim aqui ao lado esquerdo, né? Esquerdo. É um equipamento super interessante na área de gestão de resíduos madeireiros, tá? Então, uma série de indústrias do segmento madeireiro, consumidoras de madeira, utilizam as caldeiras de biomassa de forma muito inteligente, de forma a agregar valor ao produto, de forma a melhorar condições ambientais, a contribuir para o meio ambiente, a ter um processo mais sustentável, mais racional de queima de combustíveis, tá? Tem dois produtos desse processo, vamos para a nossa lousa virtual, dois produtos desse processo que são muito desejados por uma série de indústrias, que é a energia térmica e a energia elétrica, tá? Então, mais ou menos que nem eu escrevi aí, esse segundo equipamento, que a gente já vai voltar nele, voltar na caldeira, depois a gente fala melhor dele, esse segundo equipamento, que é um turbogerador, ele simboliza aqui geração, esse segundo modelinho aí, desenho, ele vai mostrar aqui para vocês duas coisas. Primeiro, o vapor. Estão vendo aqui? Vapor. Está vendo aí? Vapor. Né? Esse vapor é um vapor quente, muito quente, que ele pode ser utilizado como energia térmica para aquecer várias partes do processo. E aqui embaixo a gente tem um gerador, né? Um gerador de energia elétrica. Tá? E esse gerador de energia elétrica gera energia elétrica para vários pontos do processo da indústria. E olha que legal, várias indústrias madeireiras, elas podem gerar energia elétrica para fora da indústria. Não sei se alguém sabia disso, mas engenheira de materiais, engenheira química, talvez vão conviver com isso aí quando forem profissionais, tá? Já são profissionais, né? Quando atuarem aí fora da universidade. Muitas indústrias e muitos segmentos, entre os madeireiros, as indústrias fornecem energia para fora da indústria. Eu fiz um estágio quando era aluno de graduação na antiga Aracruz, que hoje é do grupo da Fibria, também no Espírito Santo, e a Aracruz, na cidade de Aracruz, no Espírito Santo, ela fornecia energia elétrica à fábrica. Fornecia energia elétrica para a vila, chamava Coqueiral de Aracruz, que era uma vila onde moravam os funcionários, depois acho que até virou município isso. Bom, eu falei para vocês já, né, acho que eu fiz essa brincadeira, foi aqui, ó, às vezes eu confundo as turmas. Então, vendo essa imagem aqui, até não parece uma locomotiva de trem, isso daqui? Se a gente puser umas rodinhas aqui, ó, isso aqui sai andando e vira uma locomotiva, uma Maria Fumaça. Fiz essa brincadeira, né? Todo mundo sabe que uma
Maria Fumaça é uma caldeira de biomassa móvel? Estão me ouvindo aí? Deem sinais de vida, por favor. Aí. Isso aqui dá uma solidão, às vezes. Beleza. Estou viajando muito, ou se a gente desenhar umas rodinhas aqui, fica parecido com uma Maria Fumaça, isso daqui? Já comentei, né? Beleza, Lucas, pode me puxar a orelha aí. O professor já falou tudo isso. Então, vou acelerar aqui. Caldeira de biomassa, a gente queima a biomassa. E aqui nesse tanque, se eu já falei, vamos ver se vocês gravaram. O que vai nesse tanque azul aqui? O que vai aqui, ó, nesse tanque azul? Ufa, água. Boa, Davi. Então, a caldeira, ó lá, vamos voltar para essa daqui. A caldeira de biomassa é um equipamento que tem um tanque de água fechado, que tem uma fornalha para queimar biomassa ou resíduos florestais, e ela transforma a água em vapor pressurizado e quente. O vapor pressurizado e quente gera energia elétrica e gera energia térmica e pode gerar energia elétrica também, girando um gerador de energia. Tudo bem? E agora eu prometo que eu mudo de figura aqui. Se acertarem a pergunta. Onde na indústria madeireira, vamos lá, numa indústria de painéis MDF, onde eu vou utilizar energia térmica e onde eu vou utilizar energia elétrica? Numa fábrica de painéis MDF. Onde que eu preciso aquecer o equipamento? Isso é fácil, vai. Lucas está digitando. Depois não me deixem esquecer de falar da prova, tá? Já configuramos uma prova para vocês, um método de avaliação. E todo mundo vai ficar preocupado. Cozimento das toras, mais ou menos, tá, Lucas? Laminação. Laminação é porque eu falei MDF, né? MDF não é um processo de laminação, tá? O MDF ele é picado. Mas, de uma certa forma, você acertou, porque na fabricação do compensado, aquele painel de lâmina, aí tem um cozimento e eu posso laminar e pode ser ali um processo aquecido, tá? E a energia elétrica eu uso onde? Na indústria. Onde numa fábrica eu preciso de energia elétrica? Ufa, achei que ninguém ia falar, né? Na lâmpada. Bom, a lâmpada é só do lugar que eu vou usar energia elétrica. Na lâmpada, no motor, a grande maioria dos motores são elétricos nas indústrias madeireiras, tá? Então, energia elétrica vai ser utilizada em um monte de lugar, né? Hoje ninguém vive mais sem uma tomada. Olha em cima da mesa aqui. Será que chega aqui? Não vai chegar aqui. Eu tenho uma gambiarra aqui que é cheia de... Chegou. Estão vendo? Olha lá. É um monte de tomada. Então, energia elétrica a gente precisa para tudo hoje, né? Então, é até brincadeira fazer essa pergunta, tá? É para iluminar, para o motor elétrico, para ligar e desligar um monte de coisa. Então, esse modelinho aqui que está na tela de vocês é muito importante nas indústrias madeireiras e é talvez uma forma muito lógica, racional, boa de se aproveitar os resíduos da indústria madeireira. De uma forma racional, transformar os resíduos em energia térmica e energia elétrica. Tudo bem? Vou dar uma acelerada aqui, prometo. Eu acho que deu... já entendi o que aconteceu. Estava muito grande aqui. Bom, falamos um pouquinho aí, indústria de chapas e painéis.
Pergunta, engenheira de materiais. Um super material hoje, tá? São os painéis à base de madeira. Produtos derivados de madeira, que a gente é fã aqui, nós engenheiros florestais. Então são os painéis MDF, painel USB, painel MDP, painel aglomerado, painel compensado. Então não vou falar o que é cada um aqui, senão a gente vai ficar 2 horas aqui, mas são painéis, né? Painéis ou chapas. Alguns falam chapas de madeira, eu não gosto, eu gosto de falar chapas ou painéis à base de madeira. A gente está fazendo até uma pesquisa na turma da pós-graduação, mas não conseguiu encontrar ainda, tá? Que seria uma indústria que aí sim recicla esses painéis. Por incrível que pareça, esses painéis aqui, que são a principal base da indústria moveleira hoje, no Brasil e no mundo, hoje o móvel de madeira, da nossa avó, dos seus pais, seus pais já estão ficando, já estou em crise aqui porque eu estou ficando mais velho que os pais de vocês. Então, assim, já tem muito pai aí mais novo que eu. Eu vou fazer 50 o ano que vem. Quem tem pai aí mais novo que 50? Alguém? Tem? Ou ainda não? Que bom, que bom. Bom, então, mas eu estou chegando lá, estou chegando a ser outra geração. Eu, é claro, desde que eu comecei a dar aula na Rural com 33. Eu já tive um choque que eu falei, eu não sou mais da geração dos meus alunos, né? Talvez alguns da pós-graduação, nas faixas dos 26, 27, ainda era a mesma geração. Isso não é brincadeira, tá? Isso é sério porque eu vou falar. Então eu já não sou mais da geração de vocês, e daqui a pouco eu não vou ser mais da geração dos pais de vocês. Mas a minha geração já não pegou móveis de madeira como a principal matéria-prima da indústria de madeira para movelaria. Tá? Encontra móveis de madeira? Encontra ainda, né? As fotos que a Mariana pôs no WhatsApp tinham os móveis de madeira lá, mas eles são uma porção muito pequena hoje do mercado de móveis, tá? Cada vez mais os móveis são de painéis. Bom, acreditem vocês, essas chapas não são recicláveis. Lembra a logística reversa? Logística reversa, ó, para essa chapa aqui. Não funciona. Tá? A indústria produz. Eu ia fazer pergunta, mas estou agilizando aqui. A indústria produz, pica madeira, planta floresta muitas vezes, gera seus resíduos sólidos, seus resíduos florestais, podem aproveitar, colocam o produto no mercado e acabou, não querem mais saber. Não existe uma responsabilização da indústria de painéis de madeira sobre o produto, como existe, por exemplo, para a indústria de pneus. Tá? Não sei se vocês sabem, mas existe hoje uma legislação que obriga a indústria de pneus a ser responsável por coletar os pneus. Tá? Chapas e painéis não. E também essas legislações não funcionam bem no Brasil. Tá? Bom, só para poder avançar, por que a gente não recicla painel de madeira? Não dá para pegar esses painéis aqui, picar de novo e fazer outra chapa? Por que não dá para fazer isso? Boa, Lucas. Tem muita cola, muito adesivo. Tem uma série de fatores, tá? Vários produtos químicos. Então, assim, vale a mensagem aqui, que acho que eu falei naquela primeira aula, nossa, segunda, né? Primeiro que
queimar isso daqui não pode, porque é muito tóxico em função dos adesivos. Depois, se você repicar isso, lembram daquela história da granulometria? Existe uma questão da granulometria da fibra para cada um desses painéis. Então aqui para esse aqui, ó, que está na tela, é o aglomerado, ou é o que a gente chama hoje de MDP. MDP é um Medium Density Particle Board. Ele é um painel, é o nome mais moderno para o antigo aglomerado, é isso daqui. Esse daqui do meio, a imagem não está muito boa, mas é o MDF. O MDF é um Medium Density Fiberboard. É o painel de fibras de média densidade. O outro é o painel de partícula. E esse daqui embaixo é o OSB. O OSB é o Oriented Strand Board. É o painel de lascas orientadas. Tá? Não vou passar muito tempo aqui, tem bastante bibliografia sobre isso, mas o pessoal não recicla isso, porque na hora de picar de novo, a granulometria das partículas muda completamente. Então, o que era um painel USB, se ele tiver que ser reprocessado, ele não volta a ser um painel USB. A mesma coisa para o aglomerado, para o MDP, para o MDF. Tudo bem? Então, tem sérias dificuldades na reciclagem desse material. Bom, passamos aqui, deixa eu dar uma olhada aqui, quantos slides são? Ixi, são 34. Nós vamos até aqui umas 2h40, 2h50, tá, pessoal? Aí eu deixo a apresentação, a gente discute na aula que vem, se tiver alguma dúvida, que eu acho que a gente vai chegar mais ou menos na metade. Sabe por quê? Porque isso que a gente está vendo agora na tela de vocês é uma das coisas mais legais também para se fazer com resíduos madeireiros. Percebam que a gente está saindo de uma situação de mais resíduos florestais, de primeiros processos de queima, energia. Já demos algumas pinceladas de alto valor agregado. Esse produto aqui tem muita coisa a ser pensada, começa a ganhar muito mercado no Brasil, substituindo outros combustíveis também, tá? Que são os famosos briquetes para energia, briquetes de resíduos madeireiros. Vamos lá, eu queria que todos respondessem com muita franqueza. Já viram isso aqui para vender em alguma loja? Sim ou não? Ninguém viu? Quem está faltando aí? Lucas, Ciara também não? Nunca viram? Nenhum de vocês viu. Bom, já viram isso alguma vez na vida? Na aula de celulose. Lá no meu laboratório tem também algumas amostras, tá, Mariana? Tá, deixa eu aumentar aqui para mostrar para vocês como é que isso é feito. Vai ficar um pouquinho fora de foco, né? Bom, pessoal, isso daqui são os briquetes para energia. Esses briquetes, eles podem ser produzidos, deixa eu ver se aparece aqui, uma figurinha aqui. Nossa, eu acho essa figurinha horrorosa, dá até medo, né? Não dá medo desse bicho aqui? Bom, esses briquetes, olha que coisa, né? Quem será que fez, né? E pois, olha, dá até medo disso daqui. Lenha ecológica, daí vem com uma figurinha dessa aqui, você fala, isso aí eu não vou comprar de jeito nenhum. Ó, lenha ecológica, parece que vai botar fogo no Pantanal. A figurinha, a cara do sujeito. Bom, vamos lá, só para mostrar essa parte aqui que eu queria mostrar para vocês. Esses briquetes, eles podem ser feitos de várias coisas, não é só resíduo de madeira. Então tem aí, ó, resíduos da indústria de algodão, com fibra de coco, indústria de palha de arroz, cana de açúcar, sisal, até com resto de grama. Olha lá.
Pega tudo isso, briqueta, prensa, aí sim muito seco, com uma granulometria certa e produz um briquete como esse daqui que eu mostrei para vocês. Esse briquete, deixa eu trabalhar com essa imagem aqui, plano de fundo. Ele é um excelente combustível, tá? Alto poder calorífico, aproveitamento dos resíduos. Olha lá, de novo aparecendo a coisa do aproveitamento, tá? Então o briquete, para mim, mais uma vez, você não recicla madeira. Você pega um resíduo, aproveita como outro produto. Tudo bem, pessoal, é que eu gosto desses conceitos, eu gosto de encaixar nas situações. Então não é reciclar e não é reutilizar. Você não reutiliza o briquete. Ah, vou queimar várias vezes. Não, queimou, queimou. Então é aproveitamento, ou um reaproveitamento. Quem sabe o que é isso daqui? Na minha região, lá em São Paulo, eu sou do interior de São Paulo, ali, quer dizer, eu sou da capital, mas moro no interior desde os 12 anos, lá morei. Tem muito dessa indústria aqui. Já viram isso daqui? Quem dá um chute aí? Como é que a gente chama isso daqui? Vou dar uma dica. Tem um bairro no Rio de Janeiro que tem o nome dessa indústria aí. Será que alguém é de lá? Já ouviram falar disso aqui, ó? Olaria. Não tem um bairro no Rio que é de Olaria? Ninguém é de Olaria? Você é de Olaria, Lucas? Ah, mas tem um bairro no Rio de Janeiro que chama Olaria. Olaria, pelo menos lá em São Paulo, são como a gente chama as fábricas que produzem o quê? O que produz uma olaria? Vai, Davi, tô apostando em você aí, tá digitando. Opa! Olaria são fábricas de tijolos, telhas. Lá em São Paulo é muito comum telha e tijolo, tá? Cerâmica não é essas cerâmicas mais modernas, pisos cerâmicos, não. É mais essa cerâmica mais bruta mesmo. É muito comum tijolo e telha, tá? Telha para cobertura, telha de barro. E essas olarias consomem muita lenha nos fornos para secar o material, né? Aquilo lá é de barro, né? Uma espécie de argila lá, não sei bem. E aquilo lá é queimado nos fornos, né? E usa muita lenha para queimar, tá? Dificilmente vão ser fornos elétricos, acho que dificilmente. Na minha região tem muita, tem uma entre Valinhos e Vinhedo, ali onde minha mãe mora até hoje, tem um monte de olaria. Jundiaí, interior de São Paulo. Enfim, isso daqui é uma foto de uma olaria, né? Fábrica de tijolos e telhas. E eles podem utilizar o briquete com muita eficiência, tá? Muita eficiência. O briquete ele é produzido nessas briquetadeiras, que essa daqui, que está mostrando aqui nessa imagem, é uma briquetadeira pelo processo de extrusão. Então, engenheira de materiais, talvez tenha isso daí bastante, já tenha ouvido falar. Extrusão, acho que é isso mesmo. Extrusão é quando eu compacto um material, prenso, e ele é forçado a sair num orifíciozinho pequeno, sob pressão. Vai saindo naquele orifício. Então, os fios metálicos, por exemplo, fio de cobre, né, eles são processos de extrusão também. Derrete, passa num buraquinho e vai saindo. Assim é produzido o briquete nessa briquetadeira. Então, tem um recipiente aqui. Tem um recipiente... Tem um recipiente onde eu coloco a matéria-prima, o resíduo madeireiro. E aí ele tem um processo de um pistão que vai socando isso e vai saindo o briquete por extrusão.
Deixa eu ver aqui, tinha uma foto onde ele vai produzido aqui, né? Então aqui nessa imagem de cima, a gente vê a saída. Isso daqui é interessante, ele pode ser quebrado também para facilitar o consumo. Então você não vai ficar com aquele canudão assim comprido, né? Você vai fatiando isso e ele vai ficando em pequenas peças, melhorando o transporte e melhorando também a colocação no forno e etc. Tudo bem? Bom, então o briquete ele é uma tremenda de uma sacada. Eu gosto muito dessa imagem aqui. Então a gente está gravando, disponibilizando isso, né? Então vou falar isso com muito cuidado. As empresas que comercializam briquete estão super corretas, tá? É um bioproduto, contribui para o meio ambiente, etc, etc, etc. Então essa Enbio, energia de biomassa, nota 10, tá? Apenas eu peço a vocês tomarem cuidado nessas argumentações, né, ecológicas. Tem uma coisa que eu sempre lembro quando eu vejo essa propaganda de uma indústria de briquete, que é a seguinte. Ele vai falar aqui muitas vantagens do briquete. Estão conseguindo ver aí? Então, né? Então, reduz o custo da energia, ou seja, agrega mais valor, não danifica a fornalha, que é um produto limpo. Quando tem sílica, terra, essas fornalhas elas ficam com incrustações de sílica e que danifica a fornalha da caldeira ou da fornalha ali que vai queimar o produto. Deixa eu ver a pergunta da Mariana. Mas a fabricação, nenhum tipo de... boa pergunta, Mariana. No briquete de madeira, de resíduos de madeira, esses que eu mostrei, não usa nenhuma cola, tá? Nenhuma. Só no briquete de carvão é que vai usar um adesivo. Acho que é isso que você está lembrando, que acho que talvez eu tenha falado no processamento, mas aqui a gente está dentro, né, de um detalhamento bem maior. Bom, aí ele fala aqui, deixa eu só voltar aqui. Ele fala que a umidade é baixa, pouca cinza, maior estabilidade na resposta à temperatura, menos mão de obra, espaço de armazenagem menor, limpo, higiênico, comercializado por peso. Então tem toda uma questão aí de pesar a madeira, né? Porque a madeira é muito influenciada pela água. E aí quando a gente comercializa a madeira, normalmente é comercializada por volume. Quando a gente consegue comercializar a madeira ou derivado de madeira com uma chapa ou com um briquete por peso, é uma grande vantagem. Fácil de transportar, mais fácil do que transportar madeira, menos poluente. Aí vem onde eu queria chegar. Eu não discordo dessa propaganda quando ela traz isso como uma vantagem, né? Deixa eu tentar fazer uma coisa aqui. Será que eu vou conseguir? Tá. Peraí. Aqui. Tá, melhorou. Quando ele fala assim que para transportar briquete eu não preciso de documentação florestal, guia de reposição florestal. Pergunta para vocês todos, mas mais ainda para os engenheiros florestais. Isso é uma vantagem? O que vocês acham? Pergunta hiper capciosa. Assim. Já eu falo a minha resposta. É uma vantagem no nosso país eu não precisar de uma documentação para transportar um produto de madeira? Queria muito ouvir a opinião de vocês. Lembram que é uma guia de reposição florestal, que você tem que repor a floresta, etc., quando consome um produto de madeira. Hoje, né, a gente tem o documento de origem florestal DORF, um registro no IBAMA para transportar qualquer produto de madeira, painéis, pisos, móveis. O Lucas está colocando ali.
Eu estou entendendo que ele concorda que é uma vantagem, menos burocracia, menos impostos, menos problema com fiscalização, né? Tá, eu vou colocar a minha opinião pessoal, tá? Eu não discordo da propaganda. No nosso país, principalmente, você transportar um produto sem a necessidade de documentos de reposição florestal, documento de origem florestal, é indiscutivelmente uma grande vantagem, tá? Agora, se vocês me perguntarem, professor, você como engenheiro florestal, você fica feliz com isso? Eu falo não. Sabe por quê? Vou dar um exemplo. E se o cara pegou uma área de Mata Atlântica, uma área de cerrado, picou tudo e fez briquete? Né? E aí? Picou, pôs numa briquetadeira daquela, transformou em briquete, desmatou uma área, e aí? E aí ele não tem documento nenhum. Né? Então, pessoal, não só nessa situação aqui também, ó. Vocês notem, né? Acho que todo mundo já viu isso. Um produto de madeira, um produto de origem florestal, ele tem muito argumento ecológico. Então tem gente que, isso é muito comum, ó, aqui, tô aqui com lápis de madeira. Um lápis de madeira, eu prefiro lápis do que usar uma lapiseira, porque na lapiseira, então vamos lá, vou dar uma de ecologicamente correta. Eu prefiro usar o lápis, porque o lápis ele é um lápis de madeira, ele vai gerar um resíduo pequenininho, eu vou consumir, vai ser absorvido pelo ambiente. A lapiseira não, a lapiseira eu tenho que usar um derivado de petróleo, é plástico, vai durar 1 milhão de anos aí no meio ambiente, depois que eu jogar fora. Então é muito comum que os produtos de madeira, em comparação a produtos de plástico, de metal, de alvenaria, eles tenham o apelo ecológico, né? Mas precisa tomar cuidado com isso. Tá? Fica essa mensagem. Então, aqui, você não precisar comprovar a origem do material, eu tenho essa resposta dupla aí. E queria que cada um de vocês, maiores, bem criados, etc., formasse a opinião de vocês. É uma vantagem ou não é, na verdade? Né? É uma vantagem para quem? É uma vantagem para o comerciante, para o consumidor? É uma vantagem. É uma vantagem para o planeta? Não. Definitivamente não. Tá? Porque muitas vezes, isso vocês sabem, olha, vou registrar aqui porque está gravado, não tem nada a ver com a empresa que está escrevendo isso. Mas, de maneira geral, a gente tem muita coisa errada acontecendo no nosso país em termos de origem do produto florestal. Né? Da onde saiu o produto, da onde foi produzido o carvão vegetal, de onde veio a madeira que produziu esse briquete. Né? Então, por favor, tenham essa criticidade na vida profissional de vocês. Né? Isso daqui é uma baita vantagem para o consumidor, para o comercializador daquilo, para quem for vender principalmente. Agora, fica uma pulga atrás da orelha, tá bom? E logo embaixo está aqui, né? Ó, nem tinha visto, vi agora. Ambientalmente correto. Vem outra coisa aqui, ó. Reduz o desmatamento. Legal, né? Será que usar briquete reduz o desmatamento? O cara foi longe aqui, né? Tomara que sim. E acho que eu até acredito. O reciclado não. O reciclado está errado um pouquinho o conceito. Né? O conceito, pelo menos na minha opinião, ele é 100% um produto de reaproveitamento. Tá? Não é bem um produto reciclado.
Aí vem uma coisa legal, que é a certificação, é uma coisa que a gente vai falar mais lá na frente. Os processos de certificação florestal, eles exigem um plano de gerenciamento de resíduos. Então, realmente, utilizar briquete, ter isso como unidade de negócio, facilita a emissão de um certificado. Estou fazendo uma bagunça aqui, né, com a minha ferramenta. Eu queria que apagasse, mas não apaga, ou não sei apagar. Produto industrializado disponível o ano todo. Isso é uma meta, tá? Isso é uma meta. É a tal da engrenagem de oferta e demanda, onde eu quero ter produto o ano inteiro. Tomara que essa empresa consiga ter. Mas não é fácil, tá? Não é fácil consumir matéria-prima por ano inteiro. Bom, pessoal, vai ficar registrado lá, tem algumas comparações do briquete em relação a óleo combustível, a lenha. O briquete ele ganha, olha, nessas variáveis, na grande maioria. Só que eu sempre falo, esse valor aqui está errado, tá, pessoal? Sou capaz de apostar esse valorzinho aqui, ó, de densidade, né? Já viram madeira com densidade 1? Já viu, Mariana, Lucas, Luciara, Davi, Larissa? Vamos lá, engenheiros florestais. Está errado ou não está esse valor aí? Olha lá a formação, hein? Propriedades da madeira, densidade. Eu acho que nem o aço tem densidade 12 gramas por centímetro cúbico. Tá? Então é 1,2. 1,2 eu acredito. Tá? Devem ter errado aí a unidade. Mas ainda assim é um produto mais compacto e denso do que o cavaco. O cavaco que ele coloca aí é aquela biomassa, tá? Lá do começo da aula. Essa coluna laranja aí, aqui fica invertida, é engraçado. Essa coluna laranja aí, ela é do cavaco, aquele cavaco de biomassa. Então o briquete ele é melhor do que o cavaco de biomassa, ele é melhor do que a lenha em todos os aspectos. Ele só vai perder realmente em termos de poder calorífico, olha lá, para o óleo combustível, né? Então o poder calorífico do briquete ele é maior que o poder calorífico do cavaco, ele é maior que o poder calorífico da lenha, só que é menor do que o óleo combustível. Tá? Essa unidade de poder calorífico também todos já têm, né, quantidade de calor ou de energia que 1 quilo de material vai gerar. Tá? Tudo bem? Então acredito também nessa propagandinha aqui, isso saiu de alguma empresa, que o briquete, a não ser com essa correção da densidade, que é em torno de 1 a densidade do briquete, ele ganha dos outros materiais, tá? Aí esse aqui vem o nosso amigo aí, vou deixar essa mensagem aqui para vocês não dormirem à noite, ó. Que coisa feia. Bom, só para vocês, eu vou quase terminar aqui, estamos chegando na metade. E aí eu acho que a aula que vem a gente continua, porque é importante essa visualização grande, tá? Sem problema nenhum, a gente está com alguma coisa flexível. Deixa eu só fazer um parênteses, eu tinha falado para vocês na primeira aula, nossa primeira conversa, essa disciplina aqui a gente tem, acho que são 6 semanas de aula, 5 ou 6 semanas de aula teórica, e depois o resto das 13 ou 14 semanas do período é marcenaria, né? A gente fica lá construindo um protótipo. E aí a gente vai falar disso um pouquinho depois, como é que a gente vai substituir essa parte prática. Então eu não me incomodo aqui da gente parar hoje, em torno da metade, semana que vem a gente continua, tá bom? Isso daqui, Mariana, talvez tenha lembrado, para fazer esse briquete aqui, ó, é um briquete também, só que ele é um briquete de carvão. Como é que é
feito isso daqui? Lembram da aula passada, aquele problema da friabilidade do carvão vegetal, ele quebra muito, gera muita partícula fina, e aí as indústrias podem fazer isso, compactar de novo isso daqui. Eu tenho esses briquetinhos no laboratório para mostrar para vocês. Isso é muito comum na América do Norte para fazer churrasco, já falei, né? Churrasco de hambúrguer, de salsicha. Então eles usam muito briquetinho de carvão, mas aí é carvão de capim-elefante, não é nem carvão de madeira. Mas a máquina é outra, tá bem ruim essa foto aqui da máquina. Mas a máquina é uma máquina tipo de fazer sabonete. Todo mundo sabe que é um sabonete. Sabonete ele é prensado, né, um a um ou vários ao mesmo tempo, mas ele é uma prensa que vai prensando o sabonete. E aí, opa, fiz besteira aqui. E aí o briquetinho ele fica com esse aspecto de um sabonete às vezes mesmo, tá vendo? Esse aqui de baixo, esse aqui tem outro aspecto. E isso daqui, ó, eu já vi para vender no Presonic. E aí vem, né, cara, aí vem as coisas, não vou falar mal da empresa, eu acho que até tem razão de ser, que é aquela história da lenha ecológica, né? Lenha ecológica já é uma coisa um pouco assim estranha, né? Porque você pegar madeira, queimar, é bom para ecologia isso, né? Não sei se lenha ela pode ser ecológica, mas ele coloca, e por que é uma lenha ecológica? Que é um produto de um reaproveitamento, mais uma vez, né? Dos finos de carvão. Aí ele fala que não faz sujeira, isso eu provo para vocês lá, esse briquetinho, como a Mariana perguntou, precisa de um adesivo para fazê-lo, tá? E aí ele nem suja que nem o carvão, tá? E aí o cara tá falando também que não tem cheiro, produz mais calor e mais economia, segundo, ideal para churrasqueira, lareira, fornos e fogões. Isso, infelizmente, é o carvão de primeiro mundo, tá? Existe uma certa correlação do nosso subdesenvolvimento, nosso país, com a quantidade de uso de carvão vegetal, tá? Pessoal, vou agilizando aqui. Essa máquina, isso aqui tem uma história, tá? Essa máquina aqui foi desenvolvida por 2 alunos da pós-graduação do PPG-CAF, do nosso programa. Sabe o que eles eram? Um era engenheiro de produção e o outro era engenheiro químico, se não me engano. E os 2 eram funcionários da CSN, lá em Volta Redonda. Opa, voltei pro bichinho. Aqui. Isso daqui, pessoal, outro dia eu passei lá perto. É o coração da fábrica da siderúrgica lá de Volta Redonda. Alguém é de lá, passou por lá. Volta Redonda é uma cidade, eu acho esquisita, né? Ela é toda em volta da fábrica, né? Tem uma grande siderúrgica no centro da cidade, muito engraçado. E a cidade meio que é em volta, assim, tem umas pontes, né? Daí fica passando coisa em cima da cidade, é uma barata. Esse daí é o alto forno da CSN, Companhia Siderúrgica Nacional de Volta Redonda. Esses pós-graduandos que fizeram projeto com a gente, eles desenvolveram esse equipamento aqui, ó. Esse equipamento é um bico ejetor de finos de carvão no alto forno da indústria. Então, a proposta do projeto deles era, aqui embaixo, na fornalha do carvão, colocar o resíduo do manuseio do carvão vegetal.
Eu não sei se todo mundo sabe, isso é legal para as duas engenheiras aqui de produção de área química e de materiais. Não sei se vocês sabem, mas para produzir o ferro gusa, e eu tenho lá no laboratório um lingote de ferro gusa, não sei se alguém já viu, é uma pirâmidezinha pequenininha, assim, um negócio bem pesado, que é a matéria-prima para o aço, matéria-prima do aço inox, dos metais mais refinados, mas o primeiro produto da siderurgia, ele chama ferro gusa. E para produzir o ferro gusa, ele é jogado no alto forno o minério de ferro junto com carvão vegetal. E esses dois alunos me ensinaram que na produção do ferro gusa, além da madeira entrar como carvão para aquecer todo esse sistema, ela contribui quimicamente para a produção do ferro gusa também. Tá? Então, uma informação aí para a gente confirmar isso. Então eles desenvolveram esse método aí de aplicação dos finos de carvão. Saindo de uma produção super industrial de siderurgia para o ambiente super caseiro, a gente tem um exemplo de aproveitamento doméstico de resíduos de madeira, como aqueles tiços que eu mostrei na semana passada, que são os resíduos do processo de carvoejamento. Pedaços de madeira que não queimam direito, que podem ser queimados domesticamente, substituindo lenha. Tá? E eu vou parar nessa imagem aqui, que ela é muito interessante para uma outra e mais uma informação de multidisciplinar, que envolve aí até a zootecnia, né? Estou brincando, não. Acho que isso é legal, essa interdisciplinaridade, de utilização dos cavacos. Tá? Não sei se alguém já viu isso, mas deixa eu só responder um WhatsApp aqui rapidinho. Tá, voltando aqui. Bom, alguém já viu isso? A história da cama de animais? Cama de frango, cama de... Eu sempre faço essa pergunta, não é de brincadeira, não, porque eu sempre fico na dúvida. Que bicho que é esse aqui? Ninguém sabe que bicho é esse? Você está perguntando ou está afirmando, Lucas? Eu acho que é uma cabra, um cabrito. Tá, é uma cabra, né? Criação de caprinos, caprinos, né? Ovinos, não. Bovinos também não. Caprinos. Então, uma série de bichos aí. Esse bicho aqui é o quê? Frango, né? Acho que é frango. Frango, pintinhos. Aqui também. Então, uma série de animais em suas produções, eles utilizam os resíduos madeireiros, essa serragem, como cama. Né? O conceito é até bacana, é o lugar onde eles vão pisotear, eventualmente até o lugar onde eles vão dormir e onde eles vão ser criados, enfim. Existe, pessoal, uma grande demanda por esse material. Agora vem a informação final de hoje, que eu queria que vocês pensassem também. Vou fazer uma pergunta também meio capciosa. Eu sou dono de uma serraria, vamos supor. Uma serraria de pinos. Estou ganhando um dinheirão lá produzindo madeira serrada de pinos. E aí vem um japonês que tem uma granja do lado da minha serraria e ele fala: senhor Alexandre, eu vou uma vez por dia levar um caminhão da sua serragem e vou até comprar a sua serragem porque eu preciso
de serragem de pinos para fazer isso daí. Pô, legal, né? Oferta, demanda, reaproveitamento. Minha serraria vai ficar limpinha, resolvi o meu problema da serragem. O japonês vai pegar, o dono da granja, né? Vai pegar toda a serragem de pinos e consumir como cama de frango. Não é uma solução super boa para a indústria madeireira? Sim, uma solução excelente para o dono da serraria. Para o meio ambiente, para a gestão dos resíduos e etc., para a tal da logística reversa, não é uma solução ainda muito boa. Por quê? Vocês sabem que esses bichinhos aqui, não sei se o frango ou esses daqui, eles vão... Lembram daquela história da premissa? Eles vão sujar demais esses resíduos. Valeu, sua bronca saiu aqui na minha aula. Eles vão sujar demais esses resíduos. Tá? Fezes, urina, às vezes a pena das galinhas, né, etc, etc, etc. Então, pessoal, naquele contexto da logística reversa, muitas vezes existem soluções que não são definitivas para o resíduo. Tá? Eu resolvo só parcialmente o problema. Então, nesses exemplos aqui, para mim isso é muito claro de observar, de ilustrar. Eu resolvo o problema do madeireiro, mas eu gero, eventualmente, um problema para o ambiente. Então, não sei se vocês sabem disso, nós que somos da área de agrárias, né? Mas essas fezes, urina, tem um teor de nitrogênio muito alto. Depois desse material passar por esse processo de criação, ele é muito tóxico. E ele pode ser transformado num composto orgânico, mas dentro de um certo controle de índice de nitrogênio, etc. Ele não pode ser simplesmente descartado no ambiente. Isso aí, Lucas, me parece, sempre vem essa resposta, tá? Praticamente sempre boa o Lucas ter lembrado aqui. Pode ser levado para um segundo processo, que é o da compostagem. Então, como mensagem final, acho legal a gente terminar por aqui, e de novo, já são quase 3 horas, e de novo voltar a esse gráfico, né? Que esses processos possíveis de aproveitamento de resíduos, de transformação de resíduos, de levá-los a um produto de valor agregado, eles podem envolver mais de uma dessas opções. Então a gente pode levar o resíduo para a confecção de objetos, para briquetes, para ser utilizado como cama de animais. Depois ele pode envolver uma compostagem, né, onde eu vou produzir mudas florestais, e depois ele pode eventualmente fechar um ciclo. Então, pessoal, a gente parece que tem pouco assunto quando fala de resíduos, mas não, a gente tem muitas informações. Nas próximas aulas eu vou procurar com vocês organizar melhor essas informações todas. As premissas, a relação de oferta-demanda, as políticas e legislações. Eu vou passar um quadro da evolução das leis federais até chegar numa lei 12.305/2010, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Vamos discutir como ela vem sendo cumprida ou não. Tá? Vamos falar, vou mostrar o quadrinho da logística reversa para a gente entender direitinho tudo isso. Tá bom? Esse professor fala demais, né? Já estou tomando bronca aqui. Desliguei o áudio rapidinho, minha mulher falou que estou gritando aqui. Né? Tá bom, galerinha? Alguém quer fazer alguma
consideração, alguma dúvida? Ah, deixa eu falar a prova rapidinho. Vocês lembram, alguns devem lembrar, da prova que a gente fez de processamento mecânico, aquela prova que eu dou uma imagem, faço algumas perguntas e depois vocês trazem e apresentam? Vocês lembram disso? Pessoal da floresta. Tá? O que eu estou pensando em fazer na disciplina é isso também. Eu vou fazer algumas perguntas, 5, 10 perguntas. Vou dar uma situação florestal, industrial, uma imagem, para cada um ter uma semana ou 2 semanas para fazer uma mini apresentação, tá bom? Lá no final de curso, para falar de todos esses conceitos que a gente trabalhou, tá bom? E vários deles foram trabalhados hoje. Pessoal, vou ficando por aqui. Foi muito bom estar com vocês, mesmo virtualmente. Mentira, não foi muito bom, não. Bom seria se a gente estivesse junto, né? Na nossa querida rural, no nosso laboratório, vendo os materiais. Aí seria bom. Mas foi razoável estar com vocês. Tudo gravadinho. Depois da aula, vocês assistam a aula todinha de novo pelo YouTube. Tá bom? Pra gente não ficar com saudade. Tá bom, valeu, galerinha. Fiquem bem, cuidem de suas famílias, da saúde. Torcer para que realmente as previsões aí de redução de mortes, redução de número de casos se confirmem e que o próximo período a gente possa estar junto, tá? Presencialmente. Grande abraço para todo mundo. Encerrando por aqui, fechando a gravação.